Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 6, versos de 16 a 22. Nós hoje meditaremos no texto de Romanos capítulo 6, versos de 16 a 22, sobre o tema Escravos de Cristo, livres pela graça. Esse é o tema da nossa reflexão desta noite. Diz assim, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versos de 16 a 22. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que vos foste entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, este é o momento em que o Senhor fala com a tua igreja. Apesar do instrumento que assume a fala nessa hora, estamos aqui para ouvir a tua voz, a mensagem que o Senhor tem para o teu povo. Por isso, Espírito Santo, conduz este momento e que a palavra do Evangelho ilumine os cantos da nossa alma e que ela caia como uma semente em nosso coração, uma semente fértil, produtiva e gere em nós uma árvore de vida em abundância. Fala com a tua igreja para que o nome de Cristo seja exaltado em todas as coisas. Amém. Irmãos, essa semana passada, ou essa semana, já não lembro mais, eu estava procurando alguns livros na minha biblioteca para preparar uma aula e encontrei um presente que Lélia havia me dado em 2017, um livro do pastor John MacArthur, o título é Escravos. E eu percebi que desde 2017 aquele livro estava na fila de espera para ser lido, então ele demorou bastante tempo, né? E quando foi agora, eu peguei esse livro e achei impactante o título do livro, da obra, e em 2 ou 3 dias eu li aquele livro. Confesso que me arrependi de não ter lido antes. E a proposta do livro é uma proposta muito impactante. O pastor John MacArthur ele faz questão de mostrar como a palavra escravo, para nós, hoje, tem uma conotação diferente do que estava escrito na Escritura, a ponto de a Inglaterra do rei Henrique VIII ter mudado o termo na tradução do grego para o latim, dada o que era a escravidão na Idade Média, e quão era ofensivo para um crente ler a palavra escravo e muito mais ser chamado de escravo de Cristo. Os tradutores da versão King James, a Bíblia do rei Tiago, foi mudada a palavra de escravo para servo. E aí, todas as vezes que a menção de escravidão referia-se a Cristo, a palavra foi transformada para servo. Isso talvez uma questão semântica, uma vez que o grego, na palavra original, a palavra doulos, ela significa de fato escravo, alguém que foi privado de sua liberdade, alguém que não é uma pessoa, mas é uma propriedade de quem é seu senhor. A palavra doulos, quando transformada para o latim e depois para o inglês, virou a palavra servus ou servant do francês, que dá essa ideia de servo como alguém que serve
mas que não é uma propriedade, é uma pessoa. Bem, essa transformação do vernáculo trouxe uma dificuldade para que nós entendamos o nosso lugar no Evangelho. Servo, ele não é preso ao seu senhor. O servo faz a partir da sua vontade, a partir do seu interesse. Ele serve o outro porque quer ou porque precisa. Diferente do escravo, que não tem opção. Ele é uma propriedade do seu senhor. Bem, mas onde o MacArthur quer chegar com esse livro e que me provocou o compartilhar disso com a igreja? Porque a escravidão era uma estrutura social bastante difundida no contexto em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia não criou a escravidão e muito menos aboliu a escravidão em seu tempo. Diferente desses contornos sociais que o escravismo medialista tomou conta do mundo medieval, no tempo da Bíblia, todas as idades, gêneros, etnias tinham escravos trabalhando para o seu povo. No mundo antigo, na Roma da época de Cristo, na Roma da época de Paulo, durante todo o período do Novo Testamento, havia escravos difundidos entre o povo. Não é à toa que na época que o Novo Testamento foi escrito, 1/5 da população do império era composta de escravos. Toda a economia romana era altamente dependente desta parcela de trabalhadores, que trabalhavam para manter a economia. A palavra grega, como eu disse, doulos, descreve quem eles eram. No primeiro século, para sua informação, em todo o império, quando Jesus vem à terra, ele já encontra a escravidão estabelecida em todo o império romano. Alguns desses escravos eram filhos de escravos que jamais conheceram uma vida fora do limite da escravidão. Uma boa parcela dos que ouviram a mensagem de Cristo, dos que se converteram ao Evangelho, que foram os primeiros missionários, que foram os primeiros cristãos, eram escravos, que nunca provaram da palavra liberdade. É por isso que na teologia de Paulo há um contraste entre essas duas palavras, tanto em Gálatas como também em Filipenses, a ideia da liberdade que temos em Cristo, e isso é muito expresso em Romanos, em contraste com a escravidão. Quando nós pensamos nos tempos bíblicos, escravos cumpriam as mais diferentes funções de trabalho. Eles não apenas eram açoitados, como os escravos que nós temos referência na nossa história brasileira, para trabalhar na lavoura sem ter direito à comida, dormindo em senzalas, sendo maltratados pelos seus algozes. Mas na época do Novo Testamento, escravos eram pedagogos, cozinheiros, lavradores, lojistas, médicos, curandeiros, costureiros, pedreiros. Os escravos trabalhavam dentro e fora das casas. Alguns tinham muitos privilégios e ocupavam cargos de confiança. Outros eram tidos como os mais descartáveis indivíduos ou propriedades. Um escravo maldoso, ele representava um perigo para o seu senhor e por isso as leis eram muito duras. Você lembra da história de Filemon e o escravo Onésimo e como Paulo tenta intermediar aquela situação de um escravo fugitivo que roubou o seu senhor, mas conheceu o evangelho e agora se tornou irmão do seu senhor. Mas em contrapartida, um escravo bom e fiel, era a alegria do seu senhor. Quando nós entendemos essa mudança de palavras, nós percebemos que ser escravo, no contexto romano, claro, não era algo romantizado, não vou romantizar aqui a escravidão, mas era melhor do que ser um mendigo, era melhor do que ser um moribundo que caminhava errante pela vida. A escravidão oferecia uma proteção, porque o escravo estava guardado pela reputação do seu senhor. Ele tinha alimentação, ele tinha proteção contra os inimigos, mas ele precisava trabalhar. Cair nas mãos de um mau senhor, em contrapartida, era sinônimo de muito sofrimento e privação. Como eu disse, a escravidão é um assunto recorrente nesse ambiente em que a Bíblia foi produzida. E a Bíblia fala sobre escravidão. Para seu conhecimento, no Antigo Testamento, a palavra ebed, que é o correlato do grego doulos, aparece mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa mesma palavra aparece outras 400 vezes.
E todas as vezes que os escritores bíblicos escrevem a palavra escravo, eles sabem do que eles estão falando. Eles conhecem o que é escravidão e sabem muito bem como aplicar. A palavra escravo, tanto no português quanto nas outras línguas, significa ou define um homem que carece de liberdade. Ele não é um prisioneiro, ele não é um encarcerado, mas ele é privado de uma liberdade da sua decisão. Ele não decide coisas sobre a sua vida, a não ser o direito de tirar a própria vida, isso aí é de cada indivíduo, a não ser pela vontade do seu Senhor. Ele não era encarcerado, mas era alguém que não tinha poder sobre si. Ele estava privado de sua liberdade, não apenas física, mas moral. Um escravo era um proprietário do seu dono. Ele não vive livremente, fazendo o que deseja, mas sempre ordenado a fazer o que o seu dono quer. Eu comecei definindo esse parâmetro, ou esse panorama do que era a palavra escravo, porque em alguns versículos que nós lemos em Romanos, você percebe que a palavra escravo é repetida e intercalada com a palavra servo. No original, a mesma palavra que é usada para escravo do pecado, por exemplo, no verso 17, é a mesma palavra usada para servos da justiça no verso 18. Ambos falam escravo do pecado e escravo da justiça. No verso 19, a palavra escravidão da impureza é a mesma usada para escravidão de Cristo, ou, no versículo 22, escravos de Deus. Por causa de uma interpretação semântica pesada de uma palavra que se deturpou ao longo do tempo, parece que eu chamar alguém de escravo de Cristo hoje é ofensivo. Não, pastor, eu sou escravo, não, sou servo. É um paralelo, eu vi esses dias. Hoje, se você tem um filho e bota o nome dele de Lúcifer, as pessoas vão te repreender de trás para frente, de cima para baixo, porque por causa de um nome, todo o restante é condenado. O mesmo exemplo, aquele bigodinho do estilo de Hitler. Se alguém hoje que tiver um bigode, imagina lá, um dia que tem a barra fechada, amanhã aparecer só com o bigodinho de Hitler, né? Ah, é nazista, não sei o quê e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com a palavra escravo. Por causa dos erros em demasia na história da humanidade, uma palavra que nos definiria tão bem foi esquecida no meio dos crentes. E eu quero resgatar um pouco do poder desta palavra hoje para nós, para que você tenha orgulho de cruzar aquelas portas ali e dizer o seguinte: eu sei quem eu sou. Eu não sou um servo de Cristo, eu sou um escravo de Cristo, e isso é uma bênção para mim. Como que faremos isso? Nós vamos olhar para Romanos capítulo 6 e nós vamos perceber isso ao longo dessa preleção. Mas deixa eu te ajudar a pensar mais um pouquinho sobre a escravidão no Antigo e no Novo Testamento. A escravidão já aparece lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus revela a Abraão que o seu povo sofreria um grave e um grande sofrimento como escravos em terra estranha. Lá no episódio do Êxodo, você conhece a história, os israelitas não foram libertos das mãos de Faraó para viverem em autonomia. Eles não foram libertos e Deus disse: vivam como vocês querem. Eles foram libertos para viverem uma libertação de um mau senhor, Faraó, que era um senhor mau, que açoitava, que tirava os direitos e castigava os seus escravos, para caírem nas mãos de um outro senhor. Esse que provia alimento do céu, esse que provia a chuva, esse que não permitia que sequer as sandálias dos pés dos seus escravos se desgastassem. A mudança não foi da escravidão para a liberdade, mas a mudança foi a libertação de um mau senhor para um outro senhor. Aqueles que haviam sofrido nas mãos de Faraó por quase 400 anos se tornaram agora propriedade do Senhor. Êxodo 19, verso 5. Lá você vai perceber que Deus deixa muito claro para o seu povo: vocês são minha propriedade, vocês não são mais propriedades de Faraó, vocês são minha propriedade. Vocês não estão livres, vocês não são autônomos, vocês são meus. Eu sou o Senhor sobre vocês. Dentro do Antigo Testamento, Levítico 25, por exemplo, é um texto que mostra que mesmo o povo da aliança tinha escravos e vivia a escravidão. Lá, o povo hebreu exige que os escravos sejam tratados com mais humanidade.
O Êxodo não tirou a escravidão do povo de Israel, mas os ensinou a tratar escravos da forma como Deus trata os seus escravos. Já como nação, a escravidão ganhou um contexto protegido. Você não poderia sequer fazer escravos dos seus patriotas. E mesmo se ele fizesse, por não ter como pagar as suas dívidas, depois de 7 anos servindo a você, você deveria libertá-lo. É o exemplo de escravidão que aparece na Escritura, no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, quando nós percebemos a palavra escravo, nós percebemos que os apóstolos, os discípulos, a primeira igreja, conhecendo o poder dessa palavra, gostava de ser chamada de escrava do Senhor. Gostava de ser chamada de escravo de Cristo, porque entendia que essa relação, nas mãos de um bom Senhor, traria bênçãos, traria proteção, traria cuidado. E isso tudo porque o nosso Senhor, que nos libertou do império das trevas, de novo, Paulo cita isso, não nos deixou livres para viver a nossa vontade, mas Ele nos transportou para o seu reino. Nós somos o seu domínio, nós estamos dentro dos seus limites, do seu governo, estamos dentro daquilo que Ele é dono. E um dos grandes problemas que nós temos na teologia moderna, irmãos, é que as pessoas falam para você, você é livre para adorar, você é livre para viver o que você quiser no Senhor, você é tão livre que você pode aceitar ou rejeitar Jesus. Essa mentira que se entranhou no nosso discurso evangélico, trouxe para alguns crentes uma autonomia que eles nunca tiveram. Trouxe para os crentes uma liberdade que a Bíblia não dá. Porque quando o Senhor de toda a terra fala, nós acabamos de ler, todo joelho se dobra, todas as bocas se calam, porque quem fala não é um igual a nós, é o Senhor de toda a terra. Irmãos, faz diferença eu entender o que significa ser escravo de Cristo hoje em dia e lutar contra um desejo de autonomia? Claro que faz. Porque na medida que eu entendo que eu tenho um Senhor sobre mim, que eu não sou dono de mim, mas eu sou propriedade de alguém que cuida de mim, eu entendo que o convite do Evangelho não é para que você tenha uma liderança compartilhada com Jesus. Jesus, hoje eu não estou muito afim de te servir. Hoje eu acordei naquela vibe para pecar. Eu não quero te servir hoje. Um servo tem essa liberdade. No contexto medieval, diferente de um escravo, um servo poderia decidir servir ou não ao seu senhor, abrir ou não o seu estabelecimento, trabalhar ou não trabalhar. Muitas pessoas agem assim hoje com Cristo. Não, hoje eu não estou muito na vibe de ser crente, hoje eu quero ser um pouquinho carnal. Não, hoje eu não estou naquela vontade de falar de Deus, hoje eu estou à vontade de falar dos meus negócios. A percepção da palavra escravo, conforme ela é descrita no Novo Testamento, me ensina que o Evangelho não é uma liderança, um convite a uma liderança compartilhada, muito menos uma mentoria. Jesus não é seu coach, Jesus não é aquele cara que vai te motivar a conseguir melhores resultados, ou então aquele Jesus meio frouxo, meio que se machuca com palavras, que não vai querer afetar os seus sentimentos. Ele, como Senhor, fala: você tem duas decisões, ou você obedece, ou você desobedece e sofre as consequências, porque ele não compartilha a sua liderança. O Evangelho é uma chamada para que nós neguemos a nós mesmos e sigamos ao Mestre, como diz Lucas 9, 23. Mas agora, olhando para Romanos capítulo 6, eu quero mostrar para você como é uma bênção ser chamado de escravo de Cristo. E tudo começa no versículo 16, quando Paulo fala sobre o cativeiro da vontade. E o que é isso? Nós não fomos criados para a autonomia. Na Bíblia não fala de livre-arbítrio, a Bíblia não fala de liberdade da vontade, a Bíblia não fala de um governo do indivíduo, nem mesmo antes da queda. Nós somos criados para vivermos submissos aos que são senhores sobre nós. Verso 16. Quando você lembra do Éden, você lembra que num ambiente perfeito, num ambiente de total liberdade do pecado, Deus não colocou Adão e Eva e falou o seguinte: façam o que vocês querem, vivam do jeito de vocês, aproveitem o paraíso e façam suas regras, aproveitem a vida sem pecado e vivam a sua maneira. Não foi isso que Deus fez.
Mas Gênesis 1, 26 ao 28, quando Deus cria o homem, ele diz: você deve fazer isso, deve fazer aquilo, você deve ser isso, você vai até aqui e ali você não vai fazer. Porque quem manda sou eu, quem é o Senhor sobre tudo sou eu, quem tem todo o domínio sou eu, e você não faz o que quer. Um dos grandes erros, que inclusive se tornou uma hermenêutica teológica, é achar que o homem tem liberdade para escolher. Não, o homem nunca teve liberdade livre de escolha, ele sempre teve na mão a obediência e suas bênçãos, a desobediência e a sua punição. O que o teólogo holandês Herman Bavinck diz é que Adão, como nosso representante federal, tinha uma coisa que hoje nós não temos: a liberdade de escolha contrária. Adão pôde escolher não fazer. E uma demonstração que a nossa decisão livre sempre será para o mal está em Gênesis 3. Na oportunidade que Eva teve para escolher, ela escolheu para o pecado. A partir de então, Deus tira isso da humanidade e nós não temos mais essa liberdade de escolha contrária. Nós decidimos a partir da nossa natureza. E eu acho que eu já falei isso para vocês outra vez. Como é que funciona a nossa liberdade de escolha? Um cachorro não pode decidir voar. Por mais que ele queira, ele nunca vai pensar em voar ou fazer com que ele voe, porque a sua natureza canina não faz voar. Quando a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, que a nossa natureza é pecaminosa, você jamais pode escolher outra coisa além do pecado. A Bíblia é muito simples nesse aspecto. Nós decidimos dentro da nossa natureza, nós escolhemos aquilo que nós somos criados para escolher. E após a queda de Adão, a Bíblia diz que a nossa vontade vive num cativeiro. Tudo que você escolhe é para o mal, tudo que você escolhe tem um compromisso com o pecado, tudo que você faz é uma ofensa contra Deus, porque a Bíblia diz que você nasce em pecado, vive em pecado e que você é um morto que está condenado pelo pecado. Efésios capítulo 2. E por isso Paulo começa o verso 16 dizendo: aqueles a quem você oferece o seu corpo para obediência, esse é o Senhor sobre você. Irmão, então, por mais que o homem natural pense que é livre para tomar as suas decisões, Efésios diz que ele cumpre a vontade dos seus senhores, o mundo, a carne e o diabo. E a criação do Éden demonstra para nós esse cativeiro da vontade. Ou você serve a Deus, ou você serve a outras vozes. Jamais você fará o que você quer, isento de ter alguém governando a sua vida. Se você acha que você pensa nisso, que você vive isso, você é um iludido, porque fora de Cristo você está morto. Morto não pensa e não decide. E em Cristo você é submisso ao seu senhorio. Ou seja, você não tem escolha, você é escravo de alguma coisa, você é escravo de alguém. E Paulo fala no verso 16, aquele a quem você decide servir, você se torna escravo. O verso 17 ao 19 nos mostra a segunda verdade. O Evangelho não é uma libertação da sua vontade para você viver a autonomia, mas é apenas uma mudança de propriedade, de senhorio, versos 17 ao 19. Vocês eram, verso 17, escravos do pecado. E agora no verso 18 ele fala, vocês foram libertados do pecado. Olha que bênção. Se o texto acabasse aqui, você teria uma possibilidade de contra-argumentar. Mas o texto fala, vocês foram libertados do pecado e fostes feitos escravos da justiça. De novo, você tem um Senhor sobre você. A Bíblia afirma que após a queda, quando nós nascemos escravos do pecado, nós herdamos a escravidão de Adão e vivemos em pecado. Mas quando Cristo nos compra, nós somos comprados por um preço, agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Mas isso não significa que você está solto por aí. Pelo contrário, você agora é uma propriedade de Cristo, conforme Pedro fala no capítulo 1, versos 18 e 19. Ser escravo significa que você tem leis, você tem um compromisso de vida com aquele que pagou um preço sobre você. Perceba como a linguagem bíblica é clara, você e eu fomos comprados. Nós não chegamos para Jesus, Jesus, bate aqui na minha mão, deixa eu entrar no teu reino. Jesus, meu brother, abre a porta aí para mim.
Você foi comprado, coisas são compradas, propriedades são compradas, pessoas livres não são compradas. A Bíblia diz que você e eu fomos comprados por um preço. Irmão, então se você ainda enxerga com dificuldade que você é um escravo, uma propriedade de Cristo, você precisa entender a linguagem bíblica. Você foi comprado. Pessoas não são compradas, coisas são compradas. Mas pastor, isso parece ofensivo demais, dizer que Cristo não me olha como uma pessoa. E aqui está a beleza do Evangelho. Na escravidão do mundo, no nosso antigo Senhor, os nossos antigos senhores olhavam para nós como desprovidos de vida. Você quer um pouquinho de história da escravidão? Fala com Agareno, que é professor de história. Ele vai te explicar um pouquinho sobre isso. Escravos eram menos do que animais. Escravos eram coisas que, quando não rendiam o resultado que era esperado, eram descartados, sacrificados, assassinados. Não havia leis para os escravos. Consulte depois, na história mundial, William Wilberforce, que foi um dos grandes parlamentares reformados britânicos que lutou contra a escravidão, que inclusive influenciou a princesa Isabel. Mas dentro da beleza do Evangelho, mesmo sendo escravos, Cristo nos deu vida. E nos dando vida, Ele dialoga conosco, Ele fala conosco, Ele caminha conosco, Ele anda entre os seus escravos, mas não dando a eles o direito de acharem que são livres, mas mostrando que Ele é um Senhor que se importa com a nossa fragilidade. Ser escravo não significava apenas pertencer a alguém, mas essa é a contrapartida do Evangelho. Nós pertencemos a Cristo porque fomos comprados por Ele, mas nós agora estamos disponíveis para Ele, para fazer o que Ele manda como nosso Senhor. Servos têm o direito de recusar, escravos não. Na época da Bíblia, o único e maior dever do escravo era cumprir os desejos do seu mestre. O que Jesus quer de nós não é que você tenha uma vibe de servir ou não, mas que você entenda que, sendo dele, essa submissão ao senhorio de Cristo, ela é uma característica dos verdadeiros crentes. Projeta para mim, por favor, 1 João 2,3. João é claro ao dizer o seguinte: sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. O que isso significa, pastor? Para mim, para quando eu sair daqui, essa Bíblia falar ao meu coração, significa que se você achar que você é servo de Jesus, você vai ter uma ilusão de que Ele não exige tanto de você. Eu vou dar um exemplo, que talvez seja um paralelo. Se você tem a sua empresa, um grande império comercial como é o Carvalho Variedades, você não pode exigir que um funcionário vá trabalhar fora das leis da CLT. Olha, eu quero que você vá trabalhar, abrir a loja domingo de 1 da manhã até 4 horas. Mas por que, seu Edilson? Não, porque eu quero, porque eu sou o dono e estou mandando. Como servo, funcionário, ele pode dizer: não, você não é meu dono. Não, eu posso dizer não, eu tenho direitos. Muitos pensam de Jesus da mesma forma. Jesus fala: negue-se a si mesmo. Não, Deus, o meu relacionamento extraconjugal com essa amante que me ama nos últimos 20 anos, não vou fazer isso, Senhor. Jesus fala: negue-se a si mesmo. Não, Jesus, eu não vou abrir mão das propinas que eu recebo no meu emprego, isso aí já é demais. Negue-se a si mesmo. Não, Senhor, eu não vou buscar a santidade, você não pode exigir isso de mim. Mas quando a Bíblia nos chama de escravos de Cristo, e João diz que nós somos reconhecidos por guardar a sua lei, significa que se eu sou escravo e entendo essa verdade bíblica, eu entendo que eu não estou negociando com Jesus, eu estou obedecendo o Senhor Jesus. E essa é a diferença de muitos crentes. Muitos querem negociar com Jesus, porque se acham no direito de estarem acobertados pela CLT espiritual. Não, Jesus não pode exigir isso de mim. Quem é Ele para exigir que eu abra mão dos meus vícios, das minhas práticas, das minhas teorias? É nessa hora que Ele se levanta no Salmo 24 e diz: eu sou o Rei da Glória, eu sou o Senhor sobre a sua vida, e se você não cumpre a minha palavra, você não é do meu reino.
Essa diferença é vital para que crentes entendam o seu lugar, como Paulo diz no verso 19: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da pureza e da maldade, oferecei agora seus membros para servirem à justiça e à santificação. Paulo está ensinando que a verdade bíblica é só uma. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus, porque foi para isso que você foi comprado, para isso que Ele te resgatou, para isso que Ele te salvou. Ele não te salvou para você ficar à vontade na casa do Pai. Não, eu estou à vontade na casa de Deus. Ele não me cobra muito, eu não dou tudo, eu só dou o que Ele me pede, e assim nós vamos vivendo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia fala o seguinte: você deve fazer tudo para a minha glória, você deve fazer tudo para que eu seja glorificado. Tudo o que você fizer é porque eu, o Senhor, mando e você obedece. Somos salvos para servir a Cristo em tudo, não como parceiros, mas como seus servos. Os versos 20 e 21 nos mostram também que esse senhorio é a verdadeira liberdade, e que a liberdade do pecado é a verdadeira escravidão. Paulo diz assim: olha, quando vocês eram escravos do pecado, vocês pareciam estar isentos à justiça. Mas o que vocês colheram disso? Vocês só colheram coisas que vocês se envergonham, porque essas coisas levam à morte. Nós não devemos pensar, irmãos, que porque fomos libertos das trevas, nós temos agora licença para pecar ou viver do nosso jeito. Quando nós éramos escravos do pecado, essa é a beleza do Evangelho. Você não tinha liberdade para não pecar. Quando você era escravo do pecado, você não tinha liberdade para fazer coisas que agradassem ao Senhor, porque a sua natureza dizia sobre as suas escolhas, a sua natureza definia o que você fazia, e a sua natureza era um homem carnal, pecador, miserável, condenado ao inferno. Você não tinha liberdade para não pecar. A sua liberdade era pecar de cada vez mais promiscuamente. E muitos pensam que isso é liberdade. Muitos pensam que nessa hora, não neste ano, em outros momentos, a liberdade para sair com várias pessoas, para se embriagar, para se divertir, essas pessoas acham que isso é liberdade. Mas na verdade elas estão cegas, porque não existe liberdade. Elas não podem fazer nada diferente disso, elas não podem ser melhores do que são, porque são pecadores depravados. A liberdade que o mundo dá é a liberdade da escravidão. Você não consegue se libertar das amarras do pecado, você não consegue quebrar os seus grilhões, você não tem as chaves das algemas que te prendem no pecado, a não ser que Cristo venha, como Filipenses diz, e liberte você, e liberte a mim, a não ser que Ele faça alguma coisa, nos transforme em seus escravos. Agora sim nós temos liberdade. E que liberdade é essa? É a liberdade para dizer não ao pecado. É a liberdade para dizer: hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. É a liberdade de não mais estar amarrado aos pecados, embora nós pequemos. É uma liberdade para viver retamente diante de Deus. É uma liberdade para buscar a santidade. É uma liberdade para não ir mais arrastado para o inferno. É a nossa escravidão em Cristo que nos torna livres dessas amarras. Irmãos, eu quero que você pense quem era o antigo Senhor, que Paulo descreve no versículo 20. O pecado é o mais cruel e o mais injusto de todos os senhores. O seu fardo é pesado, é repugnante, ele faz com que você faça coisas vergonhosas. É isso que Paulo fala no verso 20. O pecado prende seus escravos nas trevas e não deixa que eles vejam a luz. O pecado desvia as pessoas, o pecado engana, o pecado destrói, o pecado aprisiona o pecador, arruína famílias, destrói carreiras, mata pessoas. Tudo o que o seu antigo Senhor te obrigava a fazer e te levava a fazer era horrendo, era podre, era obscuro, era desprezível. Por isso que são chamados de filhos das trevas, por isso que as obras são das trevas, por isso que o fim delas é a morte, versículo 21.
Mas em contrapartida, tudo que Cristo faz é amável, é misericordioso. O fardo de Cristo é leve, é suave, o seu jugo é prazeroso, ele traz vida e paz. Tudo o que ele te pede para fazer não é contra você, mas é ao seu favor. O que ele te cobra é santidade, o que ele te cobra é paz com ele, o que ele te cobra são coisas que te levam para perto dele. A escravidão do pecado te aprisiona para a morte, mas a escravidão de Cristo quebra os grilhões e te leva para o céu. Queridos, quando pensamos no que Paulo está dizendo, isso nos leva ao verso 22. Nós somos escravos de Cristo, isso é verdade, mas é uma bênção para nós ter Cristo como nosso Senhor. É a primeira coisa por que isso é uma bênção? Porque aquele que nos comprou por um preço tão caro, mostra o valor que nós temos. Na época da Bíblia, um escravo era comprado por 30 moedas de prata, uma coisa irrisória. Na época da Idade Média, um escravo era trocado por qualquer animal do quintal. As pessoas, os escravos, as coisas que eram os escravos, não tinham valor. Mas qual foi o preço que foi pago pela sua vida? Um preço que ninguém mais pode dobrar. Um preço que ninguém mais pode cobrir, porque foi o precioso sangue de Jesus. Isso mostra o quão valioso você é. E mostrando isso para nós aprendemos sobre quem é o nosso Senhor. Ele é generoso, Ele é amável, Ele pagou um preço mais do que eu e você valemos, na verdade. É aquele velho hino do cantor cristão: você não vale nada, mas eu gosto de você. É o que Cristo disse para nós. Nós não valemos nada, mas Cristo deu o seu sangue, um preço que não há como mensurar. Ele pagou um preço por nós e disse: das minhas mãos ninguém tira, porque não há preço maior do que o sangue de Jesus sobre nós. Na sua morte, Ele provou o nosso valor. Nós somos libertos das garras opressoras do diabo, do império das trevas, e Ele sarou as nossas feridas, Ele limpou as nossas chagas, Ele nos deu um novo lar. Verso 22, Paulo fala que agora que nós somos libertos do pecado, nós somos transformados em escravos de Deus, em servos de Deus. A nossa redenção em Cristo é o resultado disso. Ele não te libertou e fala o seguinte: olha, Brian, senta aqui comigo no trono e para eu tomar decisões eu vou te consultar. O que você acha de eu mandar ali uma tribulação pequenininha para Alan ali? Não, senhor, Alan é gente boa, não faz isso não. Ele não fez isso. Ele falou o seguinte: Brian, Alan, Chicó, Madison, todos vocês, eu comprei vocês e eu sou o Senhor. Eu comprei vocês e a minha glória eu não divido com ninguém. Eu comprei vocês pelo meu sangue para que vocês provem um novo tipo de vida, uma escravidão abençoada, uma escravidão para o bem de vocês. E é por isso que é uma bênção ser escravo de Cristo, porque nós não fomos libertados apenas para ser lançados à nossa própria sorte. Nós morreríamos no caminho, mas nós somos libertos das amarras do pecado, do nosso mestre anterior, que nos levava para as trevas cada vez mais. E com essa liberdade nós somos isentos da punição, e agora isentos das consequências mortais do pecado. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo escravos, nós não somos mais condenados à morte. Mesmo escravos, nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do porvir conseguirão nos tirar da mão desse Senhor. Por Ele nós somos comprados pelo seu sangue. Ele nos lavou dos nossos pecados passados, presentes, futuros. Já fomos perdoados, fomos sarados, somos alimentados pela palavra, somos tratados como filhos, mesmo sendo escravos. Somos tratados como herdeiros, mesmo não tendo direito a nada. A Bíblia não fala que somos livres, fala que nós somos escravos, mas é uma escravidão que vale a pena, porque o nosso Senhor é o Deus todo misericordioso. Eu termino apenas com 3 aplicações práticas sobre como essa mensagem pode mudar a tua semana. Primeiro, ser escravo de Cristo
revela que existe alguém infinitamente mais poderoso do que aqueles antigos senhores que amarram a sua vida. Talvez você conheça alguém que a vida inteira foi aprisionado pela bebida, pelo adultério, pelos vícios, mas existe um Senhor mais poderoso, que consegue quebrar essas correntes e mudar essa realidade. Ele consegue governar essa vida agora para a glória de Deus. A segunda afirmação, ser escravo de Cristo implica que existe alguém infinitamente glorioso, responsável por mim. Eu não sou como um mendigo ou um moribundo. Eu estou dentro de um reino, alguém que governa e cuida de mim. É alguém que não vai deixar eu passar fome. É alguém que falou, como o próprio rei Davi, eu nunca vi um justo mendigar o pão. É aquele que não vai me deixar temendo a morte sozinho em tempos obscuros como esse, mas é alguém que fala, eu estou com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. É alguém que não vai me deixar à mercê das tragédias, como nós lemos, porque ele fala que ele conhece eternamente todas as coisas. E é o mesmo que diz que as coisas cooperam para o nosso bem. Ser escravo de Cristo, essa é a última fala, me liberta de uma prisão eterna amaldiçoada e me coloca na vida eterna oferecida pela graça. Não há dádiva melhor para o crente do que saber quem ele é. Eu sou escravo de Cristo e isso é uma bênção para mim. Que o Senhor nos abençoe com a reflexão dessa palavra. Oremos. Ó Pai, nesta hora que a Tua palavra nos coloca no nosso lugar, revelando quem somos, mostrando para nós quem somos em Ti, somos gratos por uma ação tão misericordiosa como essa, de salvação sobre nós. Agora somos chamados à mesa do Senhor, vamos receber os elementos que nutrem a nossa fé, que nos dão esperança da obra salvadora de Cristo. Senhor, que a mesa espiritual que é posta diante de nós nos leve a Ti, nos leve a ver o Senhor como nosso Redentor e que possamos ser alimentados para esperar confiadamente o Teu retorno ou o Teu chamado para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Cristo.